O carro de hoje é envolto em muito mistério e até histórias sobrenaturais. E de fato ele participou de um momento muito importante, o estopim da Primeira Guerra Mundial. Era o carro que o Francisco Ferdinando estava no momento em que levou os tiros. E algo muito estranho, no mínimo misterioso, tem de fato nesse carro. Ele carregava alguns números que têm uma coincidência no mínimo intrigante. Esse vídeo está recheado de informações legais e de conhecimentos de uma maneira muito fácil de entender. Se você curte e ama carros e história, vem comigo. Fala galera, sejam bem-vindos ao Mundo da Graxa, o seu canal de cultura automotiva. Se você ama história, ama carros, já sabe. Já curte, já se inscreve, fica aqui comigo, se junta a essa comunidade que hoje a gente vai aprender muito mais. A Graf Stift começou na Áustria em 1902 e, como a maioria das montadoras, ela primeiro fazia bicicletas, depois fez caminhões e aí também começou a construir veículos. Obviamente que só fazia veículos de alto luxo, afinal de contas ninguém que não tivesse dinheiro conseguia comprar um carro. E era considerado o Rolls Royce da Áustria, o carro mais chique da Áustria. Um dos caras que comprou um Graf Stift foi o Francisco de Arrache, que era o ajudante do herdeiro do trono austro-húngaro, o Francisco Ferdinando, Franz Ferdinand. O modelo comprado por ele foi um Double Phaeton com 32 cavalos, que obviamente para a época era um baita de um motor. O modelo era muito luxuoso, levava 6 ocupantes, tinha um excelente acabamento e era considerado um ótimo desempenho para a época. O Franz Ferdinand precisava fazer uma visita lá em Sarajevo, capital da Bósnia na época. Ele precisava de um veículo para utilizar lá durante essa visita para os deslocamentos. E o seu ajudante, Francisco de Arrache, falou: cara, pega o meu carro, um carro de luxo, tal, um carro aberto, né? Vai fazer tua moral lá também. Pode utilizar ele sem problema. Só que agora nós vamos entrar na parte do porquê que essa visita era problemática e por que esse carro ser aberto também seria um problema. O Império Austro-Húngaro era gigantesco. Faziam parte ali sérvios, croatas, romenos. Só que quando eles vão anexar a Bósnia, eles começam a ter um sério problema. Porque esses povos ali da região dos Balcãs, os eslavos daquela região, eles acreditavam que eles tinham que ter um império próprio, o Império dos Eslavos, e não fazer parte de outro império, no caso o austro-húngaro. Diversos grupos começam a surgir de desintegração, eles não queriam fazer parte de outro império, e esses grupos começam a brigar entre si e ter atitudes bastante violentas. Um dos mais famosos era o Mão Negra, eram grupos meio secretos de ultranacionalistas que ficavam ali planejando situações para atacar o Império Austro-Húngaro para que eles não fossem anexados. Claro que aqui eu estou te contando de maneira bem resumida. Por isso, a visita do herdeiro do trono austro-húngaro, Franz Ferdinand, a uma região em que grupos separatistas não queriam a união com o império dele, era um perigo. E ele foi avisado, disseram: cara, não vai lá porque os caras querem passar você. Se você marcar bobeira lá, meu irmão, os caras vão passar você. Só que ele não só não acreditou nisso, como inclusive achou que seria uma boa ideia desfilar em carro aberto por lá. Era janeiro de 1914 e o Franz Ferdinand chega até a estação de trem em Sarajevo, capital da Bósnia. Nesse dia, ele estava acompanhado da sua esposa, a princesa Sophie. E é muito interessante porque ela não podia acompanhar ele em eventos oficiais, porque ela não era digna de acordo com os costumes da época. Sophie era uma dama de companhia, ou seja, essas meninas que ajudam a rainha, as princesas a apertar vestido, a colocar sapato e tal. Ela não era de uma dinastia. Por não ser de uma dinastia, teoricamente o Franz Ferdinand não poderia ter se casado com ela. Mas para se casar com ela, ele teve que assinar um documento dizendo que ele abdicava do trono para os filhos, ou seja, nenhum dos filhos do Franz Ferdinand com a Sophie poderia ser herdeiro do trono. Olha o tamanho do amor do cara pela mulher. Inclusive a Sophie ela era isolada totalmente de todos os eventos do palácio, ela não podia participar de nenhum tipo de evento. Tá, mas então por que neste dia ela estava com ele? Porque nesta ocasião, essa visita à Bósnia e Sarajevo, Franz Ferdinand não visita esse local como chefe de Estado, mas sim como chefe militar. E como chefe militar, ela poderia então estar ao lado dele. Se ele tivesse sido como chefe de Estado, ela não poderia estar ao lado dele. O que teria sido a sorte dela, né? Porque infelizmente ela decidiu acompanhá-lo e vocês sabem, o desfecho vai culminar, né, no problema que vai virar a Primeira Guerra Mundial depois. Eles embarcam então nesse Graf Stift aberto, sabendo dos perigos, e vão sentido prefeitura. Já na ida deu um problema. Um cidadão tentou lançar uma granada. O motorista percebeu, acelerou. Um dos seguranças conseguiu bater na granada e ela foi explodir num outro carro do comboio e deixou 2 militares feridos gravemente.
Eles aceleram, chegam até a prefeitura. Esse cidadão que jogou a granada acabou tomando uma pílula de cianeto e também se jogou num rio. Só que o cianeto era tão velho que não matou ele, o rio era muito raso. O resultado, a população pegou ele e deu um cacete nele. O cara acabou apanhando e foi entregue na delegacia. O Franz Ferdinand, sabendo dos perigos, ao invés de resolver o que tinha para resolver e ficar de boa, decidiu que queria visitar esses militares que tinham se machucado no atentado que ele tinha acabado de sofrer. Porque tudo isso está acontecendo no mesmo dia, para você entender essa dinâmica. E novamente os seguranças dizem para ele, cara, não vai andar por aqui, você não viu o que acabou de acontecer, você tá maluco, como que você vai querer ficar andando por aí, tá perigoso. Mas do tanto que ele insistiu, ele era o príncipe, ele mandava, eles disseram, beleza, então a gente até vai, mas vamos por ruas secundárias, vamos evitar o centro da cidade, porque pode ser perigoso. E não avisaram o motorista dele, que inclusive nem falava direito aquele idioma. Resultado, claro que ia dar problema. Tudo errado. Eles saem em comboio e o motorista do Franz Ferdinand entra em uma rua errada. Percebendo o erro, ele vai dar uma ré para pegar o caminho certo. Só que exatamente naquela esquina, um outro integrante daquele grupo que tinha recém feito um atentado contra ele, viu o príncipe passando exatamente na frente dele. E é claro que não ia perder a oportunidade. Gravilo, no princípio, estava comprando um sanduíche na esquina, já estava meio desolado porque o primeiro atentado dele já tinha dado tudo errado, quando o príncipe passa bem devagar perto dele, dentro desse carro aberto. Ele não pensa duas vezes, sacou da pistola e fez os disparos, acertando o Franz Ferdinand e a sua esposa, a Sophie. Na verdade, segundo o princípio, ele não queria acertar ela, ele queria acertar o governador que estava do lado, mas acabou acertando ela e os dois acabam falecendo no local já. E esse vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial, a morte de Franz Ferdinand e de sua esposa, a Sophie. Primeira Guerra Mundial, eu ainda vou trazer um vídeo só sobre a logística dela, mas ela foi muito triste porque ela foi uma guerra basicamente de cavalos. Os motores ainda não eram muito desenvolvidos, então a quantidade de animais que foram utilizados na Primeira Guerra Mundial foi gigantesca. Coisa de morrer 5, 7 mil cavalos por dia durante os conflitos. E foi algo complexo, porque os animais sofriam assim como os humanos, eles tinham traumas, eles tinham medo, eles não entendiam direito o que estava acontecendo, afinal de contas um animal não consegue entender que alguém é inimigo e que alguém é amigo, né? Para eles é apenas um campo. As bombas de gás mostarda faziam muito mal para os olhos, faziam mal para o sistema respiratório deles, afinal as máscaras eram meio adaptadas. A Primeira Guerra vai ser o primeiro conflito onde eles vão utilizar, né, os blindados, os tanques de guerra, né? Porque como chegou um momento em que ela virou uma guerra de trincheiras, ou seja, era gente dentro de um buraco atirando e gente de um outro buraco atirando também, chegou um momento que ela ficou nesse impasse, não ia mais nem para frente nem para trás. E somente um veículo como os blindados que pudesse transpor essas trincheiras, né, pudesse ir por cima disso, conseguiria trazer de volta a guerra à tona e, enfim, ter um fim àquela guerra, chegar a alguma conclusão de quem que seriam os vencedores. Existem diversas histórias de que esse carro depois foi vendido para um monte de gente, sofreu vários acidentes e acabou matando pessoas, etc., mas é tudo balela. Esse veículo, na verdade, foi para um museu onde permanece até hoje. Inclusive, a família, até esses tempos atrás, tinha os documentos originais do carro e exigia até uma certa indenização. A Graf Stift permaneceu por muitos anos, embora tenha sido vendida para MAN Motores, né, a mesma dos caminhões. Agora, olha que coisa intrigante. Quando você olha para a placa desse veículo, você vai ler 11-11-18. No dia 11 de novembro de 1918 foi assinado o armistício da Primeira Guerra Mundial, ou seja, no dia 11 de novembro de 1918 foi quando a Primeira Guerra Mundial foi oficialmente extinta, quando ela acaba. E é incrível como na placa do veículo que originou a guerra, você já tinha a data do dia do fim dessa mesma guerra. Mas isso vai depender de você acreditar em coincidências ou de você acreditar que isso de fato era algo premonitório. Se você gostou desse vídeo, gosta de carros e cultura automotiva, já sabe, cara, deixa um comentário para ajudar aqui, curte, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima.